Olá, você do 7º ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica, onde nós continuamos com a nossa programação, nosso curso de robótica, onde nós temos aí o conhecimento prévio sobre a parte teórica, para quando voltarmos às atividades presenciais, termos ali a nossa base, os nossos critérios e aperfeiçoá-los ali presencialmente. Então, vamos lá, turminha, seguindo o nosso raciocínio de onde paramos, nossa atividade, a última atividade que fizemos, parou como base aqui na página 14 do nosso curso de robótica, parte 3, aonde nós tivemos aqui a parte dos fluxogramas, aonde, para que você possa relembrar, nós tivemos aqui algumas partes onde poderíamos contabilizar a porcentagem desejada do nosso projeto, em saídas PWM, aonde nós poderíamos ali contabilizar o máximo e o mínimo valores da velocidade dos motores, procurando sempre os valores de acordo com as fórmulas aqui inseridas. Nesse momento, nós não vamos nos preocupar com o PWM, vamos nos preocupar com o fluxograma 3, certo? Aonde criaremos um programa para o mesmo robô, montado na parte 5, e dessa vez o controle PWM para reduzir a velocidade dos motores gradativamente, conforme o robô se aproxime de um obstáculo. Então, nós temos aqui o que eu quis dizer com não se preocupe com o PWM. Não se preocupe com as fórmulas do PWM para a sua vida nesse momento. Apenas siga o raciocínio de conhecer como tudo é formalizado, formatizado, criado, formulado, ok? Então, vamos lá. Será necessário o quê? Vamos ver aqui tudo que nós temos para fazer para que possa acontecer aí de maneira benéfica a aprendizagem desse projeto e do seu funcionamento, tá bom? Será necessário definir valores de leitura do sensor para identificar a proximidade do obstáculo. Conforme o valor de leitura aumenta, a velocidade é reduzida. Mas se o valor de leitura diminui, a velocidade aumenta. Veja aqui a relação da leitura do sensor com os valores PWM na tabela abaixo. Então, nós temos aqui uma tabela na leitura do sensor 1 maior que 50, a velocidade do PWM em porcentagem, 80%. E o valor do PWM, 204. 2, valor, leitura do sensor, valor maior que 80. Valor PWM em porcentagem, 60%. Valor PWM, 153,153. 3, leitura do sensor maior que 100. Valor PWM em porcentagem, 40%. Valor PWM real, 102. 4, leitura do sensor maior que 300, valor PWM em porcentagem igual a 0%, valor PWM 0. A tabela deve ser interpretada da seguinte forma: se a leitura do sensor for maior que 50, a velocidade do motor cairá para 80% da sua velocidade máxima, que corresponde a um valor de 204 PWM. Se a leitura do sensor, no caso 2 aqui, acompanhem comigo, tá bom? Se a leitura do sensor for maior que 80, a velocidade do motor cairá para 60% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 153. Se a velocidade do sensor, a leitura do sensor, melhor dizendo, for maior que 100, a velocidade do motor cairá para 40% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 102. E, por último, se a leitura do sensor for maior que 300, a velocidade do motor cairá para 0% de sua velocidade máxima, correspondendo a um valor PWM de 0. As condições definidas, então, nós podemos configurar o software. De que maneira? Conectando o sensor de obstáculo na entrada analógica 1 do Modelix 3.6 e alteramos a entrada VAL1 do software para leitura em bits. Essa parte aqui é sempre muito importante, verificar o que iremos utilizar. Se nos nossos comandos, no nosso software e principalmente no nosso projeto, se está pedindo para trocar por bits, nós utilizaremos bits, ok? Então, configuramos as saídas 5 e 6,
onde os motores estão conectados como PWM, ok? E começamos, então, o fluxograma acionando os motores com 100% de energia, ou seja, com o valor PWM de 255 através do bloco saída. Então, vamos lá iniciar. Aqui nós temos o bloquinho saída, que quando colocarmos, abrirá a janela de edição. No caso, essa aqui. Então, vamos PWM5 e PWM6. Saída, 255, ok. Com o robô em movimento, teremos que observar se o valor de leitura do sensor de obstáculo está maior que 50. Então, nós vamos fazer o quê? Usar um bloquinho de decisão. E no bloquinho de decisão, quando abrir a janela aqui de edição, essa janela de edição vai ter aqui todas essas partes onde nós vamos definir. O que nós vamos definir? Clicar em val 1, sinal maior que número 50 e ok. Se a leitura do sensor for maior que 50, val 1 maior que 50, reduziremos o valor PWM de acionamento dos motores para 80% do valor máximo, ou seja, 204. Lembra da nossa tabela? Então, depois nós vamos colocar o quê? Se sim, bloquinho de saída. Na edição do bloco de saída, PWM5, saída 204, PWM6, saída 204 e ok. Se a leitura continuar aumentando e passar de 80, reduziremos o valor PWM para 60% do máximo, ou seja, 153. Então, vamos lá. Se sim, vamos colocar mais um bloquinho de saída. No bloquinho de saída, PWM5, PWM6, saída, 153 e ok. Se a leitura continuar aumentando e passar de 100, reduziremos, então, o valor PWM para 40% do máximo, ou seja, 102. Então, no nosso bloquinho de saída, que iremos configurar, vamos colocar o seguinte: saída 102 e ok. Então, 5 e 6, PWM, 102 e ok. Se a leitura do sensor de obstáculo passar de 300, o valor PWM das duas saídas cairá para 0. Então, vamos colocar mais um bloquinho aqui, aonde nós vamos fazer o seguinte. Nesse bloquinho de saída, PWM5, saída 0, PWM6, saída 0 e ok. Para finalizar, devemos fazer as conexões para os casos em que as condições dos blocos de decisão não são atendidas, ou seja, a condição se não. A opção não dos blocos de decisão deve fazer o fluxograma voltar, saída, ao bloco de saída anterior, ao bloco de decisão selecionado. Veja aqui a imagem para que possamos todos compreender. Então, iniciar, mandar a saída PWM5 255 e PWM6 também 255. Se val 1 maior que 50 e a resposta for não. Se a resposta for sim, mandar a saída PWM5 e PWM6 204 e mais um bloquinho de decisão. Se val 1 maior que 80, a resposta for não, novamente. Se a resposta for sim, mandar a saída PWM5 e 6, 153. E aí nós colocamos mais um bloquinho de decisão. Se val 1 maior que 100, a resposta for não, volta aqui para a pergunta. Se sim, aqui, ó. E se sim, mandar a saída PWM5 102 e a PWM também 6 102. Se a resposta for sim, temos aqui, ó. Se maior que 300 e for sim, mandar desligar, né? Chegar em 0. E voltamos aqui para as perguntas. Por fim, façamos então o download para o modelo X3.6. Façamos o teste de funcionamento com o robô no modo autônomo, funcionando apenas com pilhas. É muito importante sempre visualizarmos tudo aqui antes. Se acaso encontrarmos algo que achar que seja um erro, nós podemos consertar esse erro antes de fazer o download. Tia, mas se por acaso o erro acontecer na hora da execução do programa? Então, quando a gente tiver com funcionamento ali no modo autônomo, que é o funcionamento do programa, download feito, funcionando ali só com as pilhas, sem precisar fazer a programação
sem precisar estar conectado à programação, e der algum erro, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar novamente na programação, iremos novamente voltar na programação e tentar entender qual foi o erro. E quando verificarmos, por exemplo, não parou na hora de parar, ultrapassou o limite de velocidade, bateu em uma barreira que não deveria, algo assim, se isso acontecer, a gente volta para o fluxograma toda vez que construirmos um, salvamos esse fluxograma ali, na nossa área de trabalho, na nossa pasta de controle de conexão de fluxograma, na nossa pasta de programação, onde nós teremos ali com o nome de todos os programas que vamos construindo, para que possamos fazer ajustes caso necessários. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos externos de controle, a fonte de alimentação e o controlador de motores, ok? A fonte de alimentação é um dispositivo que permite o acionamento de diversos atuadores. Esse acionamento pode ser direto ou pode depender de interruptores. No nosso projeto, será necessária somente a alimentação do UB. Para entender melhor o seu funcionamento, conectamos então o quê? Um LED, como exemplo aqui abaixo, ó, UB. Pressionamos o botão para ligar a fonte de alimentação. E aqui nós conectamos o LED. Por enquanto, esse recurso da fonte de alimentação será o único que usaremos, pois a utilizaremos como uma fonte de alimentação externa para o controlador de motores. Mas em outras aulas, seus recursos serão explorados mais a fundo, para que você possa perceber aí o funcionamento, como tudo acontece, ok, turminha? Então, o controlador de motores 3.7, esse que vocês estão vendo aqui, é um dispositivo de grande utilidade no acionamento de motores. Com ele, esse dispositivo aqui, ele é muito importante sim, tá? Com esse dispositivo, é possível controlar 2 motores de forma independente, com reversão de sentido de rotação e controle de potência PWM. Então, nós temos aqui, ó, motor 1 e motor 2. Esse é também um dispositivo de proteção. Devido à possibilidade do uso de alimentação externa, podem-se utilizar motores que normalmente não são indicados como motores que necessitam de maior corrente. Então, veja só aqui, ó, alimentação externa. Para utilizá-lo, basta conectá-lo na entrada de módulos identificada como motores. Com os componentes da placa voltados para os LEDs, sempre precisamos prestar bastante atenção a isso, ok? Como mostrado aqui. A montagem mecânica nós vamos utilizar para quê? Para que possamos juntos verificar o projeto em si, com essa montagem mecânica que foi montada ali na aula 1. Além dela pronta, nós precisaremos de mais 2 parafusos de 20 milímetros, 2 parafusos de 6 milímetros, 6 porcas comuns, 2 parafusos de 35 milímetros, um mancal 2 por 5 por 2, um controlador de motores, uma plataforma 1 por 3 por 1, uma fonte de alimentação, um sensor de obstáculo, um cabo extensor duplo. Nós temos aqui o seguinte, que nós devemos soltar a base da roda boba, tá? É muito importante, gente, sempre seguir cada passo a passo. Então, é muito importante a gente seguir cada um desses passos para que possamos chegar ali a um objetivo comum. Qual é o nosso objetivo? Sempre chegar ao projeto com ênfase aonde tudo está sendo feito, com ênfase na formatação de cada um dos objetos, no uso devido de cada uma dessas partes. Aqui, por exemplo, nós vamos soltar a base da roda boba da estrutura mecânica do robô, ora anteriormente produzido, e vamos continuar com os passos que estão sendo demonstrados aqui, ó. Cada parafuso aqui inserido, aonde nós vamos acoplando cada uma dessas ferramentas que foram possíveis identificar, que serão utilizadas aqui no projeto, sempre obedecendo ali criteriosamente a cada um dos passos, utilizando cada um dos parafusos e porcas que são pedidos aqui, usando no projeto o nosso microcontrolador, o multicontrolador, como podemos enfatizar aqui, os sensores, os cabos de alimentação, todos, cada um nos seus devidos lugares. As porcas e parafusos devem ser inseridos corretamente. Cada uma das peças que foram selecionadas.
parafusos em seus devidos lugares, e assim vai acontecendo o projeto, para que possa, enfim, cada um deles, cada uma dessas partes, seguir de forma autônoma. Depois, o robô precisa funcionar com o fluxograma sempre de acordo com o que está sendo pedido no projeto. Vocês perceberam aqui que algo está sendo inserido aqui no projeto. Essas peças aí que foram utilizadas para modificação. Então, após isso, conectamos o controlador de motores ao local indicado motores no Modelix 3.6 com os componentes da placa do controlador de motores de frente para os LEDs, conforme mostrado nessa imagem aqui que vocês visualizarão. Aqui temos e aqui temos o controlador. Feito isso, vai ficar dessa forma sempre de frente para os LEDs, ok? Então, conectamos os motores aos pinos M1 e M2, como vocês podem ver aqui, e o sensor de obstáculo, a entrada analógica A1. Verificamos se as conexões estão corretas, observando as imagens aqui. Agora, conectamos uma ponta de um cabo extensor duplo ao USB da fonte de alimentação e a outra ponta ao mais 6V do Modelix 3.6, certo? Então, essa parte aqui também é muito importante para que possamos fazer dessa forma que está sendo mostrado, ok? E então, nós vamos criar o nosso fluxograma, né? O robô montado e todas as conexões elétricas prontas. Podemos dar início à programação. O software Modelix possui todos os recursos necessários para que possamos utilizar o circuito controlador de motores. E para que isso seja possível, é necessário configurar sempre as saídas 4 e 7, selecionando a opção motor 4.5 e motor 6.7, respectivamente, como demonstrado aqui na imagem. Certo? Essa configuração ocupará as saídas 4 a 7 do Modelix 3.6. Portanto, não deverão ser conectados quaisquer componentes externos a essas saídas. Assim que essa configuração é definida, o bloco saída é modificado para que possamos utilizar os novos recursos. É importante entender que essa configuração somente funcionará se o circuito controlador de motores estiver conectado ao Modelix 3.6. Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma síntese um pouco maior, aonde vamos verificar essa conexão, essa programação, esse fluxograma, para que você possa entender um pouco melhor sobre essa configuração no robô ali, onde está sendo modificado o projeto. Para quê? Para o uso dessa programação autônoma, ok? Então, tudo isso que é inserido ali, mediante toda a programação, todo o fluxograma criado, depende única e exclusivamente das peças acopladas ao projeto de maneira correta. Muito obrigada, até a próxima aula.